Quando Reich entra na faculdade de medicina e conhece Freud, no segundo ano da faculdade de medicina, que isso foi em 1920, ele se apaixona pela teoria da libido e, a partir da teoria da libido, ele começa a desenvolver a sua própria teoria, que ele chama de economia sexual. A princípio, a ideia de Reich era que a economia sexual pudesse ser uma disciplina da psicanálise. Mas isso não foi visto com bons olhos, porque os psicanalistas da época acabavam deixando Reich de lado, porque ele era mais novo dentro desse escopo todo da psicanálise. Bem, mesmo assim, Reich continuou desenvolvendo seu trabalho a ponto dele perceber que era muito mais difícil você trabalhar com o paciente no divã do que você sentar frente a frente com esse paciente. Quando você senta frente a frente com o paciente, você consegue aprofundar muito mais a relação terapeuta-paciente e, logicamente, os conteúdos que o paciente traz ao longo do processo analítico também. Bem, esse movimento que Reich faz de tirar o paciente do divã para colocar o paciente sentado frente a frente, levou ele a desenvolver a sua primeira técnica chamada de análise do caráter. A análise do caráter, ela propõe você olhar para o paciente nos seus gestos, postura, vestimenta, tom de voz. Por quê? Porque isso é o caráter da pessoa. E esse caráter, na verdade, funciona como uma proteção da própria personalidade. Então nós temos a nossa personalidade, que é o nosso mundo interno, e a expressão dessa personalidade por meio do nosso caráter, que é o comportamento. E junto com esse caráter nós expressamos o temperamento. Portanto, analisar o caráter de uma pessoa significa você analisar também a sua personalidade e o seu temperamento. A proposta da análise do caráter é você poder levar o seu paciente, o seu cliente, como queira chamar, a perceber o seu funcionamento caracterológico, ou seja, o seu comportamento. E a partir dessa percepção, buscar o amadurecimento desses traços de caráter e, logicamente, com isso, você conseguir resolver ou aliviar os sintomas neuróticos que aparecem. Então, resumidamente, essa seria a primeira técnica, que é a técnica da análise do caráter. Depois, Reich descobre a segunda técnica que ele desenvolve, chamada de vegetoterapia, quando ele descobre a couraça muscular. Bola a todos!